Ao vivo? Estamos ao vivo? Muito bem. Muito bem, estamos ao vivo, pessoal. Vamos esperar todo mundo entrar para dar uns recadinhos antes de começar a live. Legal. Eu vou chamar a Guadalupe. Pessoal, 5 pessoas. Vamos esperar um pouquinho mais. Guadalupe, psicóloga, aceitou fazer essa live com a gente. Esperando ela aceitar. Oi, Guadalupe. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui à live do Mestre Ataíde. Obrigada. Que bom que você está aqui com a gente. Vou pedir para você esperar só um minutinho, só para terminar de entrar algumas pessoas, para Certo. o pessoal chegar. Ok. E enquanto isso, eu vou dar um recado para o pessoal que está aí entrando, o pessoal da escola, todo mundo que está assistindo, todo mundo, principalmente os alunos. Pessoal, nesse momento que a gente está impossibilitado de estar na escola, de estar presencialmente na escola, o que a gente tem feito é utilizar principalmente o Facebook como plataforma, como os grupos do Facebook, para que a gente possa compartilhar as atividades que estão sendo desenvolvidas. Então, são atividades as mais diversas. Então, alunos, responsáveis de alunos, entrem no Facebook da escola, na página do Facebook na escola. É importante que vocês curtam a página para que sempre que a gente poste as novidades por lá, poste as atividades, vocês fiquem sabendo. Ok? Bom, primeiro recado, que eu sempre vou estar falando, que é para o pessoal lembrar, compartilhar a página do Facebook com todo mundo também. E o outro recado é o seguinte, igual todas as lives, a gente vai fazer nessa live um sorteio de um livro, tá? O livro é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Um livro super famoso, mega sucesso de vendas, eu particularmente ainda não li, mas com certeza vou ler, está na minha lista aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, eu vou desativar os comentários e quando tiver mais pro final da live eu ativo de novo. Tudo bem? Guadalupe, Oi. oi, diga. Pois não, pode falar. Então, eu acho assim que todos nós vamos ganhar, né? Porque a gente quer saber do outro lado, dos pais, dos familiares, o que eles andam pensando sobre, quais são as dúvidas deles, as inseguranças, e ganha eles, ganha eu, enquanto profissional, que também aprendo com esses encontros, né? Então, assim, essa parceria com a escola Mestre Ataíde, quem ganha de verdade mesmo são os alunos e os pais dos alunos, não é? Porque a escola, ela se preocupa muito no que está acontecendo com esses alunos, com esses pais. Por isso que a escola está fazendo aqui essa live. Então, assim, eu até parabenizo a equipe da escola por procurar e buscar um profissional para, nesse momento, a gente pegar nas mãos e a gente ver, somar todos os conhecimentos que nós temos, porque a situação ela é nova, né? É uma situação que pegou a gente nunca teve nada parecido, então os profissionais, seja da área de saúde mental, seja da área da educação, então assim, eles trazem muitos conhecimentos para vocês, pais e alunos. Legal. A gente realmente está com essa ideia das lives. Se não me engano, já é a quarta live que a gente está fazendo. Sim. E a gente está trazendo pessoas, às vezes professores, às vezes psicólogos também. Tem sempre um espaço reservado aqui nessas lives nossas, nessas conversas nossas, que tem muito o que dizer, né? Ô, Guadalupe, o que que você diz para a gente, assim, um pouquinho da sua história, da psicologia na sua vida e como que a psicologia, como que você começou a lidar com a psicologia, a relação da psicologia com a escola. Conta um pouquinho para a gente aí da sua história. Tá, então, desde sempre eu
As pessoas, quando conversavam comigo ou encontravam comigo na rua, ou pessoas próximas ou distantes, sempre perguntavam: Você é psicóloga? Você é psicóloga? Você é psicóloga? E eu falava: Não. Mas eu sempre tive muita ética com as pessoas à minha volta, de quando eu ouvia algum assunto, eu não saía passando, fofocando para as outras pessoas. E eu sempre tive muito isso. E eu me sentia de mãos atadas quando eu me deparava com uma pessoa que falava que não estava conseguindo aprender, que era uma pessoa que estava sendo rotulada e discriminada porque tinha um TDAH ou tinha um autismo. Isso me incomodava muito. E aí eu pensei, eu vou fazer a faculdade de psicologia, porque eu não quero, eu quero ter ferramentas e quero ter a ciência do meu lado, porque a psicologia ela é uma ciência, ela não é conselho, ela não é achismo. Então, eu fui enveredando para esse caminho, tá? E eu percebo que é algo que me deixa assim, que os meus olhos brilham, porque eu vejo os pais falando: Guadalupe, obrigada, porque depois de que o meu filho começou a fazer acompanhamento com você, eu percebo que ele teve muita melhora. Então, assim, os feedbacks também fazem com que eu cada vez mais queira melhorar, né? Na psicologia. Ah, legal. Então, assim, esse foi o início. E quando que foi a parte que você começou a lidar com algum tipo de estudantes, os mais diversos? Como é que você entendeu que pode fazer essa relação da psicologia com a escola? Tá. Foi quando eu sou psicóloga. A minha tela está escurecendo aqui. Eu sou psicóloga e clínica. E aí me especializei em neuropsicologia para poder fazer avaliações psicológicas, que para a gente começar a tratar uma pessoa tem que fazer essa avaliação nela. E nesse momento, na clínica mesmo, fazendo atendimento e acompanhamento na clínica, com adolescentes, com crianças que têm esse tipo de problema, foi que eu percebi que tem um local que precisa muito, está muito carente de um neuropsicólogo, e aí, no caso, é a escola. Foi isso que me fez, no caso, enveredar, né, para essa questão da escola. E tem Tá aqui muito, me... e tem, sua tela está melhorando aí? Está mais, está travando um pouco. Aí voltou. E tem muitas questões a escola, né? Os alunos chegam com tantas questões lá para a gente, a nossa função como professor, ela é a transmissão do conhecimento, é para isso que a gente se formou, por isso que a gente estudou, mas em algum momento a gente vai se deparar com essas questões que são de cunho mais psicológico, né? E realmente as crianças chegam na escola, chegavam, né? Já que a escola agora não está podendo funcionar, já que não está aberta, assim, um recado para o pessoal que está assistindo. Pessoal, provavelmente esse ano a escola não volta, deve voltar, segundo a fala do próprio prefeito, assim que tiver a vacina, ou quando tiver tudo muito mais seguro de ser realizado, com distanciamento, com tudo feito nas escolas. Então, provavelmente o ano que vem. Nesse momento, então, que a gente está vivendo, os próximos 6 meses, o próximo semestre, vai ser dessa forma. Vai ser à distância, vai ser o que dá para a gente fazer através de algumas atividades à distância. E se a gente for pensar o que está acontecendo na casa das pessoas nesse momento, como está as relações familiares, como as pessoas dentro de casa o dia inteiro, né? E assim, como que a psicologia, a neuropsicologia, que é a sua área de atuação aí, que tipo de luz que você pode trazer para essas pessoas, para esse momento que a gente está vivendo agora, que é único, é inédito, né? Ninguém nunca tinha vivido isso, ninguém que está vivo passou por isso. Isso. A gente precisa primeiro, antes de começar, eu quero fazer uma pergunta a vocês que estão aqui participando. Sim. Vocês querem sair dessa pandemia de que forma? Com saúde ou sem saúde? Fica esse Já- questionamento para vocês, porque o que nós vamos falar tem muito a ver com isso. Então, a neuropsicologia, ela estuda, ela pesquisa, ela está envolvida com todos os processos mentais que envolve o ser humano, seja
ele está feliz, está motivado, seja ele está alegre, triste, angustiado. E nós conseguimos encontrar no nosso cérebro uma área que ela é ativada quando nós nos encontramos em situação de perigo. Então, quando a gente se encontra em situação de perigo, o nosso sistema límbico ele é ativado. E nesse momento é liberado cortisol e adrenalina. Então, imagine, todos nós, desde março, estamos intoxicados de adrenalina e de cortisol. Na verdade mesmo, se a gente pensar, sabe, João, lá no fundo mesmo, se a gente parar para pensar, o nosso problema mesmo não é só essa pandemia. A pandemia está virando um bode expiatório. A gente está colocando a culpa em tudo na pandemia. E a psicologia, ela vem para mostrar para vocês que é o primeiro momento, acho que das últimas décadas, em que você está presente com você mesmo. E é aí que tá. A gente vem de uma sociedade que a gente tem que fazer alguma coisa, tem que produzir, tem que trabalhar, acordar cedo, chega em casa à noite. E isso faz com que a gente esteja distante das pessoas que são próximas a gente. E aí o filho vai para a escola, eu vou trabalhar, eu chego à noite. E aí, se você começar a pensar que eu estou agora dentro de casa, mais próximo do que nunca, do que com os meus filhos, com os avós, com os tios, com os familiares. Então, é um momento em que essa pandemia tá dizendo assim, ó, fique em casa um tempo, e esse tempo aproveita para você conversar um pouco, conhecer melhor, porque tem pessoas que estão conhecendo melhor os filhos, os pais, os gostos, os filmes, as músicas. Então, é um momento que, antes de tudo isso, João, é preciso exercitar a aceitação. Como é que eu vou fazer tudo isso que Guadalupe tá falando, em que a neurociência já entende que isso é saudável, se eu não aceito a pandemia? A gente está até hoje maldizendo a pandemia, criticando a pandemia, droga, isso, e a gente está colocando um hiperfoco nessa pandemia, toda a nossa libido, toda a nossa energia está colocando nela, e de certa forma não é bem assim. Essa pandemia não é bem o nosso problema. Então, coisas que anteriormente já estavam inflamadas, os relacionamentos, aquele pai, aquela mãe que infelizmente comete abuso físico na criança, está fazendo muito mais agora com essa pandemia. Então, é o momento de parar para refletir e aceitar. Se eu aceito que a pandemia está aí e que o isolamento social está aí, se eu aceito isso, eu consigo, a partir daí, desenvolver atividades, seja de jogos de tabuleiro, seja ouvir música com meu pai ou com a minha mãe, seja dançar, fazer aquela coreografia juntos, seja trazer esse jovem, esse adolescente para fazer atividades do dia a dia, fazer uma receita com esse jovem ou com essa criança, incluir ela, claro, incluir não com cobrança, mas para que ela consiga ficar um pouco ocupada. Sabe por quê, João? Aceitar é mais ou menos assim. Aceitar para a ciência não é aquele fato de, vou aceitar, não tem mais o que fazer, vou ter que aceitar. Não é bem isso. Aceitar é o seguinte, vamos pensar que eu vou te dar de presente esse grampeador. Eu vou presentear você com esse grampeador. Mas você não gosta de grampeador, você não gosta de grampear as coisas, mas aí você está vendo que eu vou te dar esse grampeador. Para você poder fazer alguma coisa em relação ao grampeador, você precisa primeiro aceitar ele. Está na sua mão ele. Está com você. E a partir daí eu vou colocar numa prateleira, eu vou lá na loja trocar, eu vou entregar a outra pessoa. Então, quando eu aceito que a pandemia está aí, eu fico menos agressiva, eu fico menos ansiosa, a minha mente fica mais criativa, eu consigo, de certa forma, me sentir menos impotente, porque isso não é pessoal. Não é pessoal comigo, não é só aqui na minha casa. Isso é no mundo Tá muito todo, bem, né? não é? Então se eu ficar lutando, brigando contra isso, se eu ficar querendo pegar uma almofada
colocar em cima daquilo, enfim, e suprimir aquilo, aquilo tende a aumentar mais ainda. Então, vamos Sim, aceitar, ok, que a pandemia existe. Tá, Guadalupe, mas eu ando triste, eu ando desmotivado, eu ando sem paciência com meu filho, ah, eu ando muito pensativa acerca do futuro, eu tenho percebido que eu estou é, com, digamos assim, sem paciência para as coisas. E aí, aí você perguntou, e a neuropsicologia faz o que com isso, Guadalupe? Gente, a neuropsicologia, ela vem dizer assim, ó, se cobre menos. Não tem muito que a gente fazer, não tem muito para onde a gente ir. Não tem. Então, se eu me cobrar menos, se eu conseguir me cobrar menos, se eu tiver mais autocompaixão comigo, me cobrar menos, entender que é um processo que estamos passando, que é transitório, que é com todo mundo. Se eu conseguir entender isso, aquela raiva, aquela frustração, aquela impaciência, eu vou sentir aquilo no meu corpo, como se fosse um visitante. Sabe aquele bloco, aquele pessoal do carnaval que chega assim, todo mundo sem avisar, fazendo barulho e depois vai embora? As emoções, uhum, elas são assim, gente. As emoções, elas estão lá para falar para você que tem algo ali que está te incomodando. Ok, está te incomodando? Então, então você está sendo visitado pelaquela raiva, visitado pelaquela tristeza, visitado pelaquela ansiedade. Você não precisa ser ela, sendo visitado. Então uma técnica muito importante, funciona muito, que é do mindfulness, ou seja, que é uma atenção plena, que é como se fosse uma espécie de meditação informal. Então, faça o tempo. Quando você impaciente, com raiva. Fica ali, só sentindo aquilo, em que parte do teu corpo que tá aquela raiva. Se tá aqui nesse, que tá se piscando, se tá na sua garganta, pulsando, se tá na dor de barriga, se tá nas dores aqui. Você só observa que ela vai embora. Não precisa tomar nenhuma atitude sob o efeito da raiva ou da tristeza. Ela está apenas o tempo todo avisando: poxa, essa pandemia não foi embora ainda. Poxa, essa pandemia. Mas se a gente ficar só nessa pandemia, na pandemia, na pandemia, na pandemia, a gente não fica, a gente não tem outros olhares, outras possibilidades. Então sim. aí você fala, mas Guadalupe, fale. Porque você está falando, eu estou lembrando de algumas coisas aqui. Eu adoro essa frase que você diz, dos sentimentos que eles são visitantes. Deixar eles chegarem e deixar eles irem embora, né? Nada disso é Isso. permanente. Disso. E como que a gente pode entender que essas coisas são passageiras, né? Que tudo realmente está cheio, a gente está vivendo esse processo, está sendo um processo longo, mas que é passageiro, né? Então, é que acontece. Só que, João, a gente foi ensinado, nossa cultura toda, eu, você e os nossos participantes da live, desde criança, a gente foi ensinado que se eu tô com raiva, eu não tenho motivo para ter raiva. Se eu tô com raiva é drama, se eu tô com raiva eu tô chamando atenção, se eu tô com raiva é porque, enfim, eu sou muito mimado. Ah, se eu tô triste, nada, tá, a criança lá triste, e aí o pessoal fala, não, é para chamar atenção só. Não é importante. Aí a criança vai pensando, então eu não devo acreditar nas minhas emoções, entendê-las e acolhê-las. Eu devo o quê? Fingir que está tudo bem, porque é aceitável, é bem visto eu fingir que está tudo bem. Porque aquela pessoa que eu amo, aquele pai, aquela mãe, aquela avó que eu amo, para eu não perder o amor deles, eu vou ter que fingir que não estou chorando, fingir que está tudo bem. E a criança vai lá, se machuca, e a gente fala, ó, não chora, homem não chora. Que é isso? Você não é forte, não? Então veja que desde sempre estão ensinando a gente que, então o que eu penso, o que eu sinto não é importante. E aí por isso que o Brasil está em um dos rankings dos países que mais tem suicídio e depressão. O Brasil, segundo a OMS, é o quinto país em depressão e nós somos os líderes, estamos liderando o país número um de transtornos ansiosos. De consumo de remédios ansiolíticos, né? Isso. E o que acontece? Então,
Guadalupe, então você está me dizendo que nesse momento agora de pandemia eu tenho que fazer tudo o contrário? Isso, a gente tem que desconstruir essa crença de que as emoções, elas são fraquezas, de que a emoção, eu tenho que agir sobre aquela raiva. Não, a emoção, ela está lá somente para te falar que aquilo está te incomodando e vamos encontrar uma saída, não é essa de ter que agir dessa forma, e acolher. Então, se você acolhe, o que é acolher, Guadalupe? Acolher é você dialogar com o seu pensamento. É você, como você acolhe uma pessoa que está triste? Como é que você faz? Um amigo ou amiga chega perto de você que você gosta muito, é você, não, se acalme, poxa, vai dar tudo certo, eu entendo. E a pessoa chorando, a gente dá até um lencinho para a pessoa que está chorando. Mas quando é conosco, quando é comigo, eu fico me maldizendo, que eu sou fraca, que eu não estou conseguindo, que vai dar errado, que eu, entendeu? Então, acolha. Acolha aquele sentimento que está vindo, apenas acolher e entender que ele tem um porquê de estar ali, que é provavelmente algo relacionado à pandemia. E a escola. Então, os teus filhos não estão indo para a escola, você está tendo que administrar esses filhos o dia todo em casa, administrar o teu trabalho, administrar o relacionamento com o seu marido, as atividades de casa. Então, é aquilo que eu te falo, não se cobra tanto. Se tem 3 coisas para você fazer, das 3, se você fizer uma, que é o trabalho, ou os seus filhos, já tá bom. O resto pode esperar. Mas a gente foi ensinado o quê? Que a gente tem que romantizar o sofrimento. Ah, que eu consigo fazer tudo, porque minha avó era muito forte, minha avó criou 5 filhos sozinha. E a gente vai aprendendo que isso é bonito de eu falar que eu consigo administrar tudo em casa. Não. Se dê um tempo, entenda que você não precisa estar se culpando e você não precisa estar em um nível de exigência como se você pudesse fazer tudo. E fale. Você está falando aí, eu estou lembrando de uma outra frase, se não me engano, é do Jung, Carl Gustav Jung, né, que é um psicólogo também, Sim, e ele fala: quem olha para fora sonha, e quem olha para dentro desperta. Né? isso, Então, eu acho que uma coisa que a pandemia está fazendo, está, entre aspas, forçando que a gente faça, é olhar para a gente mesmo. A gente está tendo que ficar em casa, a gente está tendo que inventar atividades e situações que a gente tá nos levando ao encontro de muitas vezes de ficarmos sozinhos, um tempo maior sozinhos, ou um tempo maior acompanhados só dos familiares. Então, de que forma que o autoconhecimento, né, pode nos ajudar nesse momento, e de que forma que o autoconhecimento pode ajudar a que a gente veja alguma coisa de positivo nesse momento que a gente está passando. Né? isso. Porque, na verdade, se eu começo a olhar para dentro, é aí que está o problema. As pessoas elas não querem ser a sua companhia. As pessoas não têm compaixão com elas mesmas, não têm amor com elas mesmas. Então, elas precisam ter que estar o tempo todo com alguém, enfim, se relacionando com alguém. Então, esse é o momento que, totalmente diferente de tudo, que está fazendo você ficar um tempo mesmo. Você pode ficar um tempo, 5 minutos, 10 minutos, sem fazer nada. Não precisa você ir lá lavar os pratos, ter que arrumar a casa, ter que deixar a janta. Não, gente. Não, porque você não é. Pode deixar um pouquinho, pode deixar ali, pode esperar um pouquinho, né? Você pode cuidar de você, pode tirar um tempo para cuidar dos seus pensamentos. E se você tiver esses pensamentos que não são pensamentos tão bons, você pode tirar esse tempo para deixa os pensamentos chegarem e deixa eles irem embora. Então, a partir do momento que você está mais leve dos sentimentos, dos pensamentos, aí você retoma suas atividades diárias. Isso. Porque se eu fechar os olhos para esse problema, não é a melhor solução. Então, eu vou fechar os olhos para esse problema que é eu ter que lidar comigo mesma. Então, isso na verdade não é saudável, não traz saúde para você. O que acontece? Em relação às crianças, é assim, as crianças, gente, quem regula o humor, a alegria, a felicidade, a tristeza da criança somos nós, ainda. Porque eles não têm maturidade cerebral e emocional ainda
para lidar com as coisas da vida. Então, por exemplo, se alguém chegar aqui e fala, sei lá, e fala comigo, oi, tá aí? Sim, tô aqui. Se alguém chega aqui e fala comigo alguma coisa que me magoa, ou se alguém entra aqui e eu vejo a pessoa a pessoa está emburrada, está com a cara feia, eu vou conseguir entender que é ela. Essa emoção é dela. Isso não tem nada a ver comigo. Eu vou conseguir entender. Não, isso é ela. Ela chegou agora, chegou chateada. Mas a criança, quando ela te vê chateado, quando ela te vê triste, quando ela te vê emburrado de mau humor, quando ela te vê assim, ela pensa que aquilo acaba atingindo ela também, ela absorve aquilo, porque ela é esponja. Então, Sim, a criança ela não tem essa regulação. Então, é importantíssimo nesse momento, se a criança faz alguma atividade em casa, faça qualquer coisa em casa nesse momento, que você elogie, que você fale para ela que bacana, você está conseguindo, você está perto. Porque porque a criança, ela fica o tempo todo se sentindo para baixo, porque vê aquele pai e aquela mãe chateado. Então, a partir de hoje, esse pai e essa mãe vai tentar aceitar esse momento, que a gente não pode mudar ele, precisa aceitar que a situação está aí e que não deva fechar os olhos e que sim, claro, você pode chorar, mãe, você pode chorar, pai. Você pode chorar, porque é importante esse choro sair, para aliviar um pouco dessa tensão que está em você. E se seu filho, sua filha estiver chorando, você vai dizer para ele: eu estou triste, eu estou sentindo isso, mas não tem problema, eu posso ficar aqui, posso ficar triste e chorando, que isso não tem nada a ver com você. E isso você vai ensinar seu filho que quando ele estiver bem triste também, ele pode chorar. Mas a gente fica se cobrando o tempo todo. E, na verdade, o que acontece? Em casa, é nesse momento de estar fazendo atividades em casa, da escola, e seja escola particular ou pública, as escolas elas estão sobrecarregando demais os alunos, inclusive mais atividades do que quando era presencial, para meio que para meio que se aliviar dessa frustração, que tem tempo perdido, que não sei o quê. Não, gente. Na verdade, o mais importante é a sua saúde mental. Porque você sobrecarregar a tua criança, que ela tem que fazer, e você focar muito no que ela está errando, você vai ficar nervoso, a criança vai ficar nervosa, e em situação de nervosismo, a gente não consegue aprender. Então, na verdade, a gente foi ensinado como? Eu, você. A gente foi ensinado assim. Aí a gente chegava da escola, né? E aí o pai e a mãe faziam assim: você estudou? Aprender, ó, vai estudar. Eu quero você estudando, viu? Eu quero você com o livro na mão. E a criança, a gente ia lá, pegava o livro, abria e ficava, sem nem saber estudar direito. Entende? Então, na verdade, é muita cobrança. E quando é uma nota? Tirou quanto na prova? Ah, tirei 5. Você tirou 5, tem pais até que, infelizmente, agride fisicamente a criança. Ninguém vai tirar 5 ou 4 porque quer. Tem algum problema, ou desmotivação, ou um clima em casa muito tenso, muito violento, essa criança ela fica com medo. Então, tenta sentar com tua criança, ver a forma que ela aprende, tenta também não sobrecarregar ela. Gente, não tem como trazer a escola para casa. Não tem. Não tem mágica no mundo que faça. Então, os professores estão sofrendo, estão sobrecarregados, estão preocupados em querer resolver esse tempo aí todo, dando aula. A gente não vai conseguir. É preciso aceitar que aquela escola não vem para casa com todas aquelas atividades. Porque o aluno que está em casa, ele não está no clima que estaria na escola, que tem os outros colegas fazendo atividade ali em grupo, que tem aquele professor que motiva. E muitas vezes, infelizmente, aquela criança, aquele aluno, aquele adolescente, ele está em casa com medo. Medo de você, que muitas vezes grita com ele, medo de você que às vezes agride fisicamente. Você sabe que isso é ruim. Inclusive, você está batendo nessa criança ou gritando com ela, porque você também aprendeu isso. Você também vem de uma cultura assim. Mas você lembra como era ruim? A criança, quando ela sofre violência física ou psicológica, ela começa a achar que ela, sim, é culpada. É o mesmo que o estupro. Criança que é estuprada é um trabalho imenso que nós temos que fazer, porque a criança, ela acha que foi culpada por aquele ato. Ela acha inclusive, alguns parentes também falam, mas a culpa é sua, que você estava vestindo aquela roupa. Então, assim, a criança, ela tem muita facilidade de se sentir culpada
quando você grita com ela, quando você... Então, quando você vê que tá bem nervoso, que tá a ponto de explodir, de querer esganar o pescoço de alguém, você sai de perto. Lembra o que Guadalupe orientou. Sai dali de perto, vai tomar uma água e garanto, o pico da emoção, ele dura de 5 a 8 minutos. Ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aí chega naquele momento que você tá explodindo de raiva. Aí se você se afastar um pouquinho, se você beber água, se afasta um pouco, inspira pelo nariz, solta pela boca, essa raiva vai passar. Quantas vezes você agiu pelo impulso da raiva e depois se arrependeu? Poxa, bati no meu filho, bati na minha filha, não queria ter feito isso, é porque eu tô com problema. Então sai de perto, se afasta. Então, assim, não precisa você ter que gritar. Você pode sim falar que aquilo que ele fez é errado, claro, e colocar assim uma consequência naquilo. Saudavelmente, os adolescentes aprendem com as consequências. Então, você fazer entender as consequências daquilo, você fazer entender que aquilo está errado, enfim, tem várias coisas que você pode fazer, menos agredir a criança. Porque imagina, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo, quer dizer, na sua casa, claro, né? Na casa de cada um, todo mundo no mesmo barco, todo mundo com esse problemão aí na mão, para aprender a lidar com isso. E a melhor forma não é a gente explodir em cima do outro. Mas aí falam para mim, mas Guadalupe, o que eu faço? Meu marido está sempre estressado, ele está sempre com raiva. Olha o que eu vou dizer para você. Ou vice-versa. Minha mulher está muito nervosa, meu filho está muito nervoso. A emoção é dele. A emoção é daquela pessoa que está com raiva, não é sua. Você não tem que ter que fazer alguma coisa para aquela pessoa se sentir bem. Não, não é com você. O processo é dela. E muitas vezes a gente atrapalha o outro de amadurecer e crescer emocionalmente, porque a gente fica ali querendo tapar o buraco de todo mundo, querer resolver tudo. A gente fica ali, não, porque tem que estar pronto o almoço, porque senão fica chateado. Não, porque eu tenho que resolver isso, eu tenho que. Não, gente. Não precisa você ter que se responsabilizar pelo que o outro está sentindo. Não é assim. Guadalupe, esse momento, ele trouxe para a gente uma mudança na forma de enxergar as relações em casa, né? Porque, querendo ou não, quando você tem a escola funcionando de uma maneira normal, presencial, os meninos eles, muitas vezes saem da escola, saem de casa às 6:30 da manhã, e se eles estudam só num turno, eles voltam para casa meio-dia, 1 hora da tarde, ou alguns que fazem parte da escola integrada ainda ficam até 5:30 da tarde. Então, alguns ficam meio horário, outros ficam o dia inteiro fora de casa. Essa rotina que antes tinha, ela mudou, e agora a rotina que existe nesse momento é uma rotina de ficar o dia inteiro dentro de casa. As crianças que antes muitas vezes iam para a escola como um espaço de acolhimento, muitas vezes de fuga de uma situação de casa, agora ela está sendo obrigada a ficar em casa, a ter que entender as relações, estar nas relações com os pais, com os irmãos, todos juntos, né? E uma coisa que eu fico pensando é que, com certeza, no início eles falam assim, ah, não, vou ficar em casa. Ótimo, beleza, não tem aula. Bom, eu acho que isso deve ter durado assim, uns 15 dias no máximo. Depois, chegaram tantas mensagens para a gente de quando que volta a escola, quando que volta a aula, quando que volta a aula. Porque sabe que a escola é algo necessário na vida de todos nós e é algo presente na rotina, na vida de todos nós, e essa rotina foi alterada pela escola não estar mais, né? Então, como que lidar com essa rotina tanto para os alunos, que é uma novidade, e é que eles sentem falta, né? Sentem falta dos colegas. Quanto menor os alunos, mais falta eles sentem dos professores, porque tem referência nas professoras do primeiro ciclo muito grande. Então, com certeza, essa convivência com os colegas sente muita falta, sim. E mudou essa rotina, né? Como que eles, então, lidar com essa falta? Como é que eles podem lidar bem com essa falta? Alguma dica para a gente? Então, primeiramente.
uma das coisas a se fazer, já que a pergunta é sobre escola, é importante que a escola esteja sinalizando, esteja aberta, esteja ali com aquela bandeirinha mostrando, ó, estamos aqui porque precisar. Por que que isso é importante? Quando esses alunos, eles percebem que a escola está lá, que a escola está se comunicando com eles, não vai criar uma lacuna muito distante. Porque o problema é que cria uma lacuna muito grande. Porque se criar essa lacuna muito grande, esse aluno vai se sentir muito desamparado, muito sozinho, e aí pode acontecer uma evasão escolar. Mas, mas o que acontece? Vamos pensar que a gente vem da pandemia desde 2019. Sei lá. Desde 2018 a gente está na pandemia. Vamos pensar. Se de lá para cá a gente consegue entender e estar sempre conversando com os professores, recebendo um áudio, recebendo um vídeo, isso vai fazer com que, eita, poxa, a escola está lá ainda me esperando. Poxa, a escola está lá ainda me esperando. Mas também não é só isso. O que acontece? Quando esse aluno ele entende que não é mais aquela rotina, não é mais a escola não está lá aberta para ele ir. É importante também que ele entenda e aceite que ele não precisa se sobrecarregar, que ele não precisa ficar apreensivo e angustiado, porque em relação às escolas, as escolas, os gestores não vão deixar ninguém sair prejudicado. Tá todo mundo estudando formas de como resolver isso. Mas vocês que estão em casa, eu entendo que vocês ficam pensando, poxa, e agora? Eu vou perder o ano. Ah, e agora o que eu vou fazer? Eu não aprendi tal assunto, meu Deus. Enfim, esses pensamentos, dialoga com eles. Diz a eles assim, olha, pensamento, estou te entendendo que você está vindo aqui muito preocupado, mas nesse momento eu estou tendo o mínimo contato com a escola. Não está sendo como antes. Então, esse pensamento, você acaba acolhendo o teu pensamento e ficando menos angustiado. Tá, e o que mais? Você precisa também, será? Essa situação aconteceu de pandemia. A gente está sem escola. Será mesmo que aquele formato de atividades, será mesmo que realmente aquilo é fundamental mesmo para a gente? Será mesmo? Claro que a escola é essencial na educação de todos nós. Mas será mesmo que nesse momento essa escola realmente é tudo que eu tinha? É tudo enfim, que eu coloco toda a minha felicidade? Será que você. Que tem casos também, tá, gente? Eu sei que eu falei de casos de pais que, infelizmente, eu espero que com isso tendam a melhorar e diminuir as agressões, mas também tem muita gente ganhando com isso. Tem muita criança e adolescente ganhando com isso porque tá mais perto dos pais. Então, tá tendo Muda, mais e estão mais perto dos pais. Então, será mesmo, Guadalupe? E agora eu estou sem aula, estou sem aula. Então, vamos pegar esse questionamento, que eu estou sem escola. Vamos dizer assim para ele, olha, é, é um momento novo. Até a escola também está tentando lidar com isso. Imagina a gente aluno. Tá difícil para todo mundo. Então, eu não vou ficar me cobrando. Eu não vou, porque eu sei que a minha escola, o médico da Taíde, estão pensando em como resolver esse problema. Então, toda a equipe junta, está contratando psicólogos, profissionais, para poder ajudar a gente que está em casa. Então, você pode, de repente, aprender um novo jogo. Olha na internet como é que faz. Jogar um jogo de tabuleiro. Você pode tentar fazer isso. Você pode resgatar as brincadeiras que a sua mãe tinha, que seu pai tinha, fazer com eles. Você pode também é, aprender a meditar. Se você aprender, a criança, criança de 3 anos, 4 aninhos também. A meditação, gente, a ciência, relaxamento, isso, relaxamento. A ciência comprova que quando a gente medita, os batimentos cardíacos diminuem, a ansiedade diminui, e o nosso sistema nervoso, ele começa a ficar mais calmo. Então, como seria essa meditação?
Você pega essa criança, bota um brinquedo em cima da barriga dela, um ursinho, um cachorrinho, um carrinho, e você fala assim, olha, tenta encher essa bola de aniversário. A bola de aniversário é a barriga dela. Então, fecha a boca e vamos encher a bexiga. Vamos encher essa bexiga aqui agora. E aí você vai puxar o ar pelo nariz e vai encher aquela bexiga. Agora, quando eu fizer assim, a gente solta pela boca. Como se fosse um dragão soprando um vento. Então, a criancinha, ela vai entendendo. Estou nervosa, estou preocupada, então eu vou aqui ficar um pouquinho afastada e vou fazer essa meditação. Não precisa se afastar. Não precisa. Não é aquela meditação de ficar assim. Não é essa. É a meditação de onde você estiver, você fica ali, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Você fizer isso 5 vezes, você vai ficar mais calmo. E mais, não precisa, eu anotei aqui, não precisa ter que estar fazendo alguma coisa. Não precisa. Essa cobrança, né, de estar sempre sendo produtivo e sempre E ocupado, é um mito da produtividade. isso, Que as isso, pessoas estão o tempo inteiro. E aí a gente, como os pais, muitas vezes eles se cobram nesse sentido, eles acabam indiretamente realizando essa cobrança para os filhos também, né? isso, porque o pai ele fica ali, meu Deus, será que meu filho vai conseguir passar no Enem? Meu Deus, será que meu filho. Gente, nesse momento agora de pandemia, a gente não deve se cobrar em nada. Em nada. A gente pode apenas entender que o que eu posso fazer, eu já estou fazendo. Porque ficar me cobrando, a sua tendência a ficar muito ansioso, irritado e descontar essa frustração no filho, porque você vai querer que o filho também dê conta daquela atividade, daquela matéria em menos de um mês. E aí, lembra da pergunta que eu fiz? Você quer sair da pandemia com saúde ou sem saúde? Será que o que você está fazendo no dia a dia está alinhado com o que você respondeu? Vamos pensar que você respondeu que quer sair com saúde, que é o mínimo da gente conseguir sair com saúde. Então, É, sim, aí você estava falando dessa técnica, eu achei muito legal, de respiração, né, e que serve para os pequenos também fazerem, né, e que a gente sempre pensa na meditação como algo somente para os adultos, mas que é, também essas técnicas de respiração servem para as crianças. E aí, eu estou lembrando lá da escola, o pessoal da escola integrada, o pessoal da educação física, muitas vezes, eles sempre preparavam exercícios de respiração com uma música de relaxamento no fundo, lá na sala, fechavam as janelas, deixavam tudo escuro, os meninos deitavam nos colchonetes e com, né, de barriga para cima, com a música de fundo e fazendo esse trabalho de respiração. Quando eles iam ter a próxima aula, a próxima atividade, eles estavam muito mais concentrados, com a mente muito mais tranquila, vamos dizer assim, né? Estavam mais calmos, com e mais foco. isso mesmo. Então, por quê? Porque a gente está no automático. A gente tá preocupado com os horários, com tem que ir, com tudo isso. E aí, se você consegue, por exemplo, você que está em casa, trabalhando em casa, você pode organizar um tempinho assim, ó. Eu vou trabalhar durante 1 hora e aí eu me afasto durante 2 minutos. 2 minutozinhos e faço isso que Guadalupe falou. Eu faço essa respiração. Isso, gente, faz você sair do automático. Você acaba saindo do automático. O que é automático? Pensa no GPS, tá? Eu não tenho um celular aqui para mostrar. Então, pensa no GPS. Faz de conta que. Vou pegar aqui. Que isso aqui é um celular. E eu vou colocar ele em modo GPS. Só que o que acontece? Esse GPS, ele está ultrapassado, ele não está com a versão nova, por algum motivo, está travando. E aí o GPS está lá. Aí ele fala, entre à direita. Aí eu olho a placa, proibido entrar à direita. Oxe, que não pode entrar à direita, não. Aí eu vou continuar, eu vou seguir. E eu estou seguindo. E aí lá na frente ele fala, entra à esquerda. Aí eu entro à esquerda, essa rua é sem saída. O GPS. Na verdade, o GPS que eu estou usando
como um exemplo, é o automático da gente. É aquele automático lá da infância ou de situações em que nós aprendemos a ficar muito nervoso, muito ansioso, muito preocupado, muito em alerta, esperando um perigo a qualquer momento. Então, o teu cérebro, ele está como se fosse esse GPS, que é um automático, e você, quando faz a respiração, quando você faz alguma técnica da atenção plena, você acorda e você começa a perceber a sua volta. Você começa a ficar atento ao que está à sua volta. Você pensa melhor. Aí você, o que eu estava fazendo? Não, não é isso não que eu estava fazendo. Aí você vai, porque esse GPS que eu usei, ele está ultrapassado. Ele está, sabe como? Lá na minha infância, que foi muito sofrida. Sei lá, tá lá na minha adolescência, que eu terminei um relacionamento, o primeiro namoro foi muito sofrido. Ele, enfim, ele tá lá naquele momento em que meus pais, eu presenciava meus pais brigando muito. E eu tive que ficar sempre alerta, sempre preocupado, sempre atento. Então, na verdade, a gente treinar um pouquinho dessa respiração, eu sei, gente, eu entendo que é muito novo para vocês e tudo aquilo que é novo a gente estranha e não quer fazer. Mas faça o teste. Inclusive, quem tem insônia é comprovado cientificamente mesmo. Quem quiser, me pede no privado o artigo científico que eu mando. Então, pessoas que têm problema de insônia, elas fazem essa respiração e dormem mesmo, dormem bem. Tem... Guadalupe, Oi. você falou isso da insônia, e com certeza a questão do sono, ela foi alterada em muitas pessoas nesse momento. Pesadelo, Porque inclusive. os professores, eu tô aqui pensando nos professores, que tinham uma rotina de acordar muitas vezes 5, 5:30 da manhã, tem que estar na escola antes de 7, a gente chegava na escola tipo 6:30, tomava um café antes de ir para a sala às 7 horas da manhã. Eu voltava para casa, eu chegava em casa às 7 horas da noite, 8 horas da noite, saía da escola, às vezes eu ia para academia direto, porque se eu não fosse para academia direto eu nem ia. É. Mas eu chegava na escola, eu chegava em casa tão cansado que era o tempo só de comer alguma coisa e dormir, tomar um banho e dormir. Hoje não. Hoje, muitas vezes, se as pessoas ficam na televisão até tarde, assistindo filme até tarde, aí você vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, então o seu relógio biológico, o seu sistema biológico, ele vai mudando. Ali a percepção de que horas que o sono chega. Às vezes o sono nem chega, né? Isso. Às vezes o sono nem chega. E muitas vezes, esse processo que você estava muito ativado, ele deixa o seu cortisol lá em cima e a sua adrenalina lá em cima também. Aí você anda sempre com o coração acelerado, as mãos geladas, enfim. E, na verdade, tem pacientes que falam assim, Guadalupe, eu estava lá na mesa do meu trabalho, eu cochilei. Tem pessoas que falam que cochilou. Então, se escreve Mindfulness e se lê Mindfulness, né? Então, é algo que a ciência descobriu. E sabe como foi que descobriu isso? Descobriu assim, um empresário americano que estava sem dormir, que estava muito irritado mesmo. E aí, todo médico que ele ia, os médicos falavam, você precisa meditar, você precisa se acalmar um pouco. E ele não quer e outros médicos. Até que um médico falou assim, um neurologista, falou assim, olha, tem um grupo que está indo meditar, tá? Lá nas colinas, enfim, que essa meditação antigamente era ficar assim, não sei o que, em um lugar bem distante. E ele ficou 8 dias lá nesse retiro. Aí ele, gente do céu, como isso é maravilhoso. Nossa, eu fiquei 8 dias sem celular, não acredito, não sei o que. Eu tenho que levar isso lá para os meus colegas lá da vida urbana. E aí começou-se a pesquisar, começou-se a avançar sobre isso e desenvolver esse protocolo de mindfulness. Eu fiz um curso bem aprofundado aqui em Belo Horizonte. E aí, o local chama-se NUME. NUME. E assim, maravilhoso, porque a gente também fica imerso também. Eu sou desse mundo também que você é, que todos somos. Eu também estava muito acelerada também. Muito acelerada, comprometendo o sono, a libido também da gente, a nossa memória, a alimentação errada. Porque a gente estava naquele automático, automático, acorda, vai para o trabalho, isso que chega. E aí você aprende que durante o trabalho ou nas aulas, antes da prova, que tal? Ser um protocolo do colégio até amanhã,
Já pensou se antes das provas, o professor, gente, 2 minutos. Claro, vai ter aquele aluno que não vai dar importância, vai ter aquele aluno que não vai querer, mas pelo menos você está ensinando que antes da prova ele consegue respirar. As palestras que eu dou, eu faço a respiração, as entrevistas que eu dou são ao vivo. Eu faço, eu não sou uma máquina, não, gente. Então, eu também deixo Ô, nervoso também. Aí eu uso isso e me ajuda muito. esse controle da ansiedade, ele é essencial para a gente em diversos momentos, né? Tá, Então, assim, diga, é porque só para a gente começar a caminhar para o final, aqui, a gente tem mais 10 minutos. tá. Então, João, isso vende. O que você falou agora dá muita curtida, dá muito compartilhamento, dá muita visualização. Isso vende o que você falou, controlar a ansiedade. Mas a neurociência, o mindfulness, a gente não fala essa palavra. A gente fala, Não? não, a gente fala regular a emoção. Sabe quando você vai Hum, tal, e você fala assim, por favor, eu vim tirar a pressão, eu vim tirar a pressão aqui. Aí o pessoal fala, não, a gente não pode tirar, não, você morre, a gente vai só medir. Olha, aí você vai no cardiologista, eu vim tirar esse batimento cardíaco que está me incomodando muito. A gente não tira, a gente vai passar uma medicação, uma atividade física, não sei o quê, um estilo de vida. E, na verdade, você aprende a regular ela. Você regula, você acolhe, você passa a entender melhor o que é que está por trás disso. Porque, na verdade, a gente não controla nada. Esse pensar de controlar, ele frustra a gente. Porque a gente, poxa, a gente não sabe a hora que vai vir e a hora que vai embora. Então, eu não controlo, eu não consigo você controlar. falou das provas aí, de quando tem aplicação de prova nas escolas. Eu, como professor, já percebi inúmeros alunos que, quando não é prova, eles conseguem fazer as atividades normalmente, dão conta, mas quando é a prova, sem consulta individual, em que é o aluno e a prova só, ele sua frio, ele não lembra, ele fica nervoso, às vezes ele não dá conta, às vezes ele sabia, mas não dá conta de responder, porque essa regulagem da ansiedade dele saiu do controle naquele momento. E a respiração pode ser uma ajuda nesse momento. A respiração, dialogar com esse pensamento, que ele está pensando assim, que não vai passar. E se eu não passar, meu pai vai me bater em casa. E eu não, realmente eu não dou para nada. Os pensamentos, aí vamos. Ele tem que dialogar. Por que você está pensando isso? Não, porque eu acho que eu vou tirar zero. Mas você não tem bola de cristal. Tem compaixão com você também. Faz aí o que você acha que consegue. Só em esse acolher isso, a pessoa já se acalma. Muitas vezes, a gente tá com um problemão para resolver no banco ou no marketing, a gente tá estressado. A pessoa, às vezes, se ela falar assim, ó, se acalme, se acalme, a gente explode. Porque não tá acolhendo a gente. Tá usando como uma crítica. Mas se a pessoa só te ouve, se você dialoga com aquela pessoa, ou dialogar com o meu pensamento mesmo, aquilo ali já me traz uma calma. Às vezes a gente nem resolveu o problema no lugar, foi embora sem resolver, mas porque a pessoa, tá, eu te entendo. Então, uma orientação também em casa, os pais, quando estiverem nervosos com os filhos, não falar, se acalme, você está nervoso, se acalme. Não, porque a gente não tem um botão para escolher se acalme, não vai ajudar. Você fala assim, eu estou percebendo que você está nervoso, que você está triste, que você está chorando. Pode chorar, não tem problema algum. Chora que ela vai sair. Eu tô aqui com você. A gente vai achar uma saída. A gente vai achar uma saída. Porque a criança, gente, ou adolescente, ou a gente mesmo, a gente se sente muito impotente diante daqueles pensamentos que estão vindo, que eu não vou conseguir, que não vai dar certo. Aí só tende a piorar, né? Então, regular essa emoção. Fale. Guadalupe, a gente está se aproximando do final. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as famílias, que eu acho que foi o tema principal aqui da nossa conversa, nesse momento que está todo mundo em casa, né? Que tá, tipo assim, muitas vezes muitas pessoas estão tendo que trabalhar. O pessoal da saúde está tendo que trabalhar, o pessoal do transporte coletivo, quem trabalha em supermercado, no comércio essencial, nos serviços essenciais, não pararam de trabalhar. Mas, de qualquer maneira, essa presença, essa convivência em casa, uma palavrinha final para essas pessoas que, para esse momento e para as famílias, como que pode deixar todo mundo mais calmo até chegar, até a solução chegar até nós. Tá, gente, em casa não vai resolver. Não vai trazer solução. A gente gritar com o outro, brigar com o outro, a gente ficar xingando o outro, ficar com raiva do outro.
não vai resolver. Eu queria que você pensasse que quem está aí do teu lado é um familiar teu. Inclusive, é a pessoa que está do teu lado nesse momento mais difícil, que é a pandemia. Então, não cobra tanto dessa outra pessoa. Ela não vai solucionar tudo. E nem você. É a hora certa de você vestir a capa do super-herói, do super-homem ou da Mulher Maravilha. Não é o momento. Então, se você entende isso, que você não consegue dar conta de tudo, olha que libertador. Aí você não vai se cobrar tanto, não vai cobrar tanto do outro, não vai ficar chateado porque o outro também não conseguiu resolver isso ou aquilo. Então, e para as pessoas que estão indo para o trabalho, as pessoas que estão voltando ao trabalho, cautela, claro, segurança com álcool, com as luvas, com a máscara, gente, porque para vocês também proteger os que estão em casa também e vocês entenderem. Isso é passageiro. A gente vai fazer uma live conversando sobre como foi esse momento. Daqui para frente, a gente vai estar só fazendo os comentários de como foi passar por isso. Isso é transitório. Entende que é transitório? Entende que você não pode tudo. E vai fazendo aquilo que está no teu limite. E vai acolhendo tua emoção. Tá triste? Fica triste. Não tem problema. Tá? Tá com vontade de chorar? Chora também. Não tem problema. É porque ensinaram a gente o contrário, né? Que a gente não deve mostrar isso. Tá? Acolher as emoções, né? E isso, acolher as emoções, dialogar mais com esses pensamentos que estão surgindo aí. Quando o pensamento brotar, pensa assim, ó, será que isso é uma verdade absoluta? Será que esse pensamento ele é inquestionável? Porque muitas vezes a gente está pensando uma coisa que não é. Está só pensando porque a pessoa não curtiu a foto, ou não comentou, ou não me respondeu alguma coisa que eu queria. A gente começa a pensar algo sempre negativo, sempre negativo. Então, assim, busca as evidências, né, desse pensamento, tá bom? E também o seguinte, e também entender que essa pandemia, tá? Ela tem muito a ensinar pra gente. Muito a ensinar pra gente também. Obrigada a todos Muito bom. vocês pela presença e ao Mestre Ataíde e ao Mestre Ataíde também. Muito bom. Guadalupe, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pela sua disposição de estar conversando aqui hoje. E se a gente tiver depois uma outra oportunidade mais para frente, às vezes de falar sobre outras coisas, o tema a gente pode mudar também, pode falar de outras coisas. Enfim, obrigado por hoje. E, pessoal, dá um recadinho aqui. Eu vou salvar a live e vou postar ela lá no perfil da escola. Depois que eu postar, vocês têm que escrever: Eu quero ganhar o livro. Escreve desse jeito: Eu quero ganhar o livro nos comentários da postagem do vídeo. E depois, entre aqueles comentários, eu vou fazer o sorteio. E aí, quando for mais tarde, ou mesmo amanhã, depois eu vou falar direitinho. Quando a gente sortear o livro, aí eu falo, gravo um vídeo igual da outra vez para falar quem foi que ganhou o livro, ok? Guadalupe, obrigado. Boa tarde, boa noite aí para você. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Obrigado, gente.